Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama, História e Profecia, ainda trabalhando os livros poéticos e na sequência de nossos estudos o livro dos Salmos. Hoje quero falar um pouco, algumas reflexões sobre um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 23, onde eu acredito que a maioria das pessoas conhecem o salmo, mas queremos destacar um ponto importante, não simplesmente conhecer ou citar este salmo, até trazendo um título, quem sabe, o salmo do pastor ou o pastor do salmo. O que era mais importante para o salmista? O salmista Davi, ele se coloca nesse contexto como a ovelha desse pastor, é aplicado primariamente ou primeiramente a ele, mas quem sabe ao aprofundar na linguagem mais escatológica deste tema, podemos verificar também que ele pode ser aplicado a Cristo, o justo, onde ele é dependente completamente de seu Pai, do Eterno, quando aqui veio resgatar. Ele não usa de sua divindade, é como que ele, o próprio Paulo, ele escreve, ele que sendo como Deus não teve usurpação no ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, sendo contado como servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. A vida do salmista, no caso Davi, eu poderia resumi-lo em 3 momentos distintos. Quem sabe o primeiro momento, quando ele, como um simples pastor de ovelhas, ali a cuidar das ovelhas de seu pai, desconhecido da mídia do seu tempo, dos holofotes, da fama, um simples pastor, até mesmo quando Samuel, que exercia 3 funções naquele momento em Israel, como juiz, sacerdote e profeta do Senhor, ele vai à casa do pai de Davi, Jessé, para ungir um dos seus filhos como rei, para ser rei em Israel, e Davi, ele é esquecido, não é convidado para este evento, para este momento, até porque ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, até mesmo por ser jovem, quem sabe aí de 16, 17 anos, nesse momento, e não é convidado para esse momento. Então, quem sabe não sendo tão bem reconhecido até mesmo na casa do seu pai, quem sabe pela idade ou por não ter algo tão atrativo assim para apresentar. Um outro momento, Davi agora começa a ter projeção, reconhecido como herói nacional, quando ele derrota ali o gigante Golias. E é um outro momento, quem sabe, no período de 12 a 13 anos, quando ele se torna agora um líder, inicialmente ali, quem sabe, um servo de Saul, mas começa a destacar nas suas conquistas, na sua fama, e vai ganhando espaço, até o momento em que ele entra para o terceiro e último momento da sua vida, rei em todo Israel. A Bíblia diz que ele fazia justiça a todos, porque ele, quem sabe, compreendeu as dificuldades, os problemas, as adversidades. Eu estou trazendo isso porque eu quero destacar aí na visão de Davi que o mais importante para ele não era simplesmente recitar poesia. Ele foi grande nisso, em salmos, em poesia, retratando a sua vida, suas vitórias, seus sucessos, seus fracassos. Ora, em alguns momentos também exaltando o Eterno, o Criador, o Messias, falando da vida do Messias, mas no Salmo ele fala que nada me faltará. Mas será que na vida de Davi, no decorrer dela, nunca faltou realmente nada? Sempre foi as 1000 maravilhas? E nós vimos que não. Então, quem sabe no primeiro momento da sua vida, sendo não tão reconhecido pela própria família, depois, quando herói nacional, ele tem as suas dificuldades, o próprio soube que o persegue em todos os lugares. Depois, quando ali, antes ainda de conquistar o espaço dele ser rei em Israel, chega um momento que os seus próprios servos, seus próprios soldados, chegam ao ponto de apedrejá-lo por um momento tão crítico, quando as suas esposas, seus bens estiverem saqueados. E até mesmo por fim, quando já rei, governando sobre todo Israel, problemas, adversidades, quando o próprio filho se levanta contra ele e sai ali, quem sabe à noite como fugitivo, descalço, às pressas, para não trazer ali um grande derramamento de sangue para todo Israel. Então, eu percebo que para ele o mais importante não era ser um recitador de salmos,
mas conhecer o Senhor, que o guiou na humildade, como simples pastor, a herói nacional e depois, então, rei em todo o Israel. Quero meditar com você neste sábado, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então já falamos um pouco sobre isso, das adversidades, dos problemas, quem sabe faltava reconhecimento na própria família, quem sabe na própria sociedade, onde ele governava, e ele então verificar que mesmo quando falta o amparo humano, ele tem o socorro, o apoio divino. Quando ele tem que escolher, ele escolhe sempre estar do lado do Senhor. E ele diz, verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele que pastoreou, que sabe a importância de levar ali as ovelhas a um pasto verdejante, saudável, que tenha um alimento nutritivo, de qualidade. Ele fala, mas ainda além desse pasto verdejante, ele leva-me junto às águas tranquilas, ou águas de descanso, tranquilas, calma, onde o rebanho pode chegar e beber à vontade, tranquilo, sem, quem sabe, o estresse, aquela corrida, toda aquela agitação. No versículo 3 ele diz, refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não por amor, quem sabe, aos meus feitos, às minhas conquistas, as minhas vitórias, porque aí ele teria que considerar também as minhas derrotas, os meus fracassos, as minhas dificuldades, mas ele fala, guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do teu próprio nome. Então, para o salmista, o mais importante era o eterno, aquele que o guiava, que o fortalecia, aquele que ele podia abrir o seu coração, contar das suas tristezas, sem recriminação, poder falar abertamente. Continua lendo no versículo 4, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Então ele entendia isso, mais talvez do que muitos, e isso, quem sabe, o que o preparou para ser o grande líder em Israel, porque diz que ele fazia juízo e justiça a todas as pessoas, que expandiu o reino, que conquistou no período do seu reinado e depois, posteriormente, do seu filho Salomão. Israel alcança o auge, o top, ou o topo das conquistas e expansão do seu reino. Ele diz ainda, no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, mesmo que esteja ali vários adversários, o Senhor vai preparar uma mesa. O Senhor é possível de fazer isso, e na vida de Davi vi muito isso. Problemas no primeiro momento da sua vida, no segundo momento de herói nacional, no terceiro como rei em Israel, onde o Senhor é capaz de preparar uma mesa mesmo em meus adversários, ungir a minha cabeça com óleo, e meu cálice então vai transbordar. E ele fala, fechando o pensamento, bondade e misericórdia certamente vai me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ele até diz em outro salmo, que na casa do Senhor, ele acha descanso, ele acha repouso. Então ele se coloca nisso, de estar, a alegria de estar na casa do Senhor. Mais vale um dia nos atos da casa do Senhor que em qualquer outro lugar 1000 dias. Que de fato, para você, para mim, o mais importante seja o Senhor que o inspirou a escrever este salmo, não simplesmente recitar, falar bonito, conhecer o salmo do pastor, mas conhecer o pastor que nos guia no meio das nossas dificuldades, nossas tormentas, também nossas calmarias, nossos sonhos, nossos projetos, e que de fato venhamos nos alegrar e estar sempre na presença do Senhor. Vamos falar com o nosso Pai. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias até aqui alcançadas. Que devemos conhecer o Senhor como nosso pastor, nosso mantenedor, aquele que nos guia em meio às adversidades, os problemas dessa vida, e que pode nos fazer cada vez mais que vencedores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.